Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Newcast, o Agro Fora da Caixinha. Esse podcast que tem um patrocínio oficial da Irriga Forte, do Grupo Irriga Forte, Forte Mudas, e também da agência Lion de Comunicação. E hoje temos aqui um bate-papo muito interessante, né, Diego? Quero mais uma vez cumprimentar você. Meu parceiro, quanto tempo? Cara, faz alguns dias já. Não sei, a gente não sei. Mas aqui também a gente está retornando, né, Michel? Exato. E como o nosso propósito do nosso podcast é só continuar um conteúdo legal. Com certeza. E para ter um conteúdo legal, tem que ter uma história também muito boa, uma pessoa que venha para agregar cada vez mais para esse conteúdo. E aí eu tava pensando, eu falei, quem será a próxima pessoa, né? Rapaz, mas o cara tem que ser... E eu lembrei do professor Arnei, coordenador do curso de agronomia da Uningá. Eu fui pesquisar no Google o nome dele, o Google... depois você entra aí, ó, Arnei Becher. Trouxe uma página inteira. Você quer ser, dá uma olhada aí na história. É uma honra receber ele não vai se chamar de senhor. É uma honra receber você aqui, tá? Fique à vontade, o nosso tema a gente já até conversou um pouco, né, Michel? É do diploma ao campo. Como construir uma grande carreira de sucesso. Beleza? Fique à vontade aí, Seja bem-vindo. Então vamos lá. Primeiramente agradecer, né, o convite do Diego, do Michel, né, vir aí a equipe, né, o time da Irriga Forte, extremamente conceituado, não só na região, mas no estado do Paraná e no Brasil, e não porque fora do país. A gente acompanha a história do time da Irriga Forte há anos. Cumprimentar o Rafael, o Rafa lá na escola, né, mas o engenheiro agrônomo renomado, Rafael, muito conhecido. E também agradecer o time da Lion Comunicação pelo convite e tentar falar um pouquinho aí sobre essa questão aí da academia para o campo. Na verdade, da academia para a vida. Porque a vida é cheia de surpresas, tanto dentro da escola quanto depois. E a preparação é fundamental nesse processo para que você consiga alcançar o sucesso que tanto almeja. Então vai ter noites sem dormir, vai ter dias debaixo do sol, da chuva, vai ter dias na neve, porque não, passei por isso daí, né? E a ideia é tentar contribuir, tá? A gente vai tentar nesse bate-papo aí iluminar um pouco o caminho da piazada e entregar para vocês na empresa, não só na Irriga Forte, mas profissionais realmente que estão prontos para enfrentar o real mercado de trabalho, que é agressivo, ele não é simples, né? Então não vai no amor, vai na dor. Então aí você tem um caminho para escolher. Sim. E a gente tenta ajudar. Hoje são muitos desafios, né, doutor Arnei, que a gente enfrenta, né? Que todos enfrentam, na verdade, no dia a dia, mas principalmente quem vai iniciar a carreira, né? Primeiramente ali com a escolha do que quer seguir, do que quer estudar, do que quer, né? Posteriormente a luta até você conseguir sair de lá e dar sequência nisso tudo na pós-formação. Eu costumo falar para a gurizada e para quem gosta de escutar um pouco, que na verdade o ingressar na universidade, ela tem todo um embasamento familiar. Então a família por trás, na verdade, no abraço, no aconchego, no direcionamento, ela vai moldando a formação do jovem até ele escolher uma profissão. Que às vezes pode não ser agronomia, às vezes ele pode achar que é agronomia quando ele se depara no primeiro momento numa sala de aula, opa, não é esse que é o curso. Então, a formação, a base sólida vem da família. E eu costumo dizer também, independente da crença, a religião também. Então, você estar longe de coisas erradas ajuda você nessa sua formação e você procurar sempre lá no primeiro ano, segundo. Na minha época era propedêutico,
fiz colégio agrícola, hoje é ensino médio que fala, já mudou tudo já, né? Mas você sempre procurar fazer acima da média. O que é isso? É você fazer aquele a mais. É você buscar, mesmo na adversidade, buscar a oportunidade. Você cria ela. E aí, então, quando você chega na universidade, você chega mais preparado. Porque a universidade, quando o cara sai, o aluno sai do ensino médio e vai fazer o primeiro ano, é indiscutível que há um baque muito forte. A primeira prova é inesquecível. A primeira prova é um negócio assim que, se não tiver preparado e não tiver o apoio do corpo docente mostrando, moçada, estuda isso, vai por aqui, fica tranquilo, não vai doer nada, né? Mas se não fizer isso, então o nível de questões já começa a ser um nível mais elevado. Seja disciplina básica ou específica, você começa a buscar um potencial maior que o aluno pode expressar. E aí ali vai começar, no primeiro ano, você começa a observar quem tem tendência para pesquisa, quem tem tendência para comercial, quem tem tendência para virar professor, quem tem tendência para virar um empresário. Então você começa a ver essas diferenças. Mas também você observa, no primeiro ano, aquele garoto tímido que não consegue fazer uma apresentação. Então, eu particularmente, nas disciplinas que ministro, é muito comum no primeiro ano eu pedir para a moçada se apresentar. Essa apresentação é muito massa. Se você fala assim para o aluno, fala 3 minutos de você, dá 10 segundos, mas o cara não fala 3 minutos. Então, você começa a moldar. Então, é o famoso ser ou estar professor. É uma diferença muito grande disso aí. Então, se você ama o que faz, parece meio utópico, mas não é uma pura verdade. Então, você vê aquele jovem do primeiro ano ao quinto, antes de chegar no quinto, às vezes no quarto, no terceiro, mesmo no segundo, ele já é encaminhado para a empresa. E nós temos vários exemplos de acadêmicos de agronomia da Uningá, que no segundo ano já está trabalhando em várias empresas da região aqui de Maringá e municípios. Então, tudo isso daí, lá atrás, no embasamento familiar, vai dar esse resultado. Eu concordo, e era uma das perguntas um dos questionamentos que a gente ia, no meio do decorrer, eu ia falar, porque hoje a maior dificuldade nossa, como quem contrata, logo que alguém que sai da faculdade ou formado, não é ele não saber a parte técnica, não é ele não ter o acesso à informação, não é ele não receber um treinamento e se capacitar ainda mais, de especializar dentro da empresa. São habilidades pessoais, são caráter, são coisas lá que nem... Tudo isso que o senhor falou que a gente tem que ficar lidando, porque também alguém lidou com a gente tem que entender isso. A gente não é um ser perfeito, tá? Sim. Mas a gente vê, né, Michel, que... Inclusive eu compartilhei uma pesquisa, sim, hoje na empresa, o RH, no grupo de gestores lá, que no Brasil, tá, cerca de 40% do tempo de um gestor é para lidar com assuntos interpessoais. E não tem nada a ver com o trabalho. E eu acredito que ali na faculdade também, algumas coisas que você tem que ficar ali gastando com quem trabalha, não dá, porque você também contrata, ou com algum, tem coisas que realmente não tem nada a ver com o curso, não tem nada a ver com a agronomia. Então a gente está cada vez mais, não tem problema, estudando, se especializando, para a gente também não se vitimizar, culpar uma geração, excluir a nossa história ou desistir por causa de coisas que, vamos supor, eu não estudei para isso, eu não estou aqui para isso. Não. O que eu vejo é que, sim, isso é uma realidade, são seres humanos e a gente está aqui para isso. Se a gente tem uma história, né, está querendo pagar um preço, a gente tem que se preparar também para isso. Só que na faculdade não ensina isso. E nem deve, e não é tanto o papel da faculdade, é que eu acredito que veio da base da família, tá? E a gente está se preparando cada vez mais para essas
situações, porque assim também, por exemplo, a gente está na época da inteligência artificial. Antes não tinha, na sua época não tinha, na minha época não tinha. Se eu quisesse, eu tinha que ficar lendo bula de defensivo. Até na época, olha, quando eu trabalhava, tinha os produtos lá, o cara ficava louco comigo, porque eu ficava abrindo as bulas, né? Depois colava de volta para ler, para saber. Tinha meu caderno, li um monte de livro, tinha compêndio, lembra? Tem até hoje, compêndio defensivo de agrícola. Compêndio. A Bíblia do agrônomo. Então isso estimulava você, do meu ponto de vista também, mais habilidade sua, autorresponsabilidade, sabe? Sem deixar de ser vitimista, sem ficar culpando. Você tinha que ou fazia ou não fazia, né? E no seu ponto de vista, lá na faculdade, como você lida com essa realidade que não é falta de informação? Não é falta de acesso àquilo que precisa. É algo humano, vamos dizer assim, algo... É da pessoa, né? Das pessoas, essa dificuldade e a gente gastando energia nesses fatores, desse seu ponto de vista. Essa pergunta é um pouco forte, né? Mas ela é verdadeira, ela é real. Então, assim, na minha época, vamos pular essa parte que dá umas décadas, tá? Então, assim, a gente pula. Mas, assim, a gente tem que procurar fazer a nossa parte no sentido de incentivar o acadêmico. Tudo isso que você falou, Diego, é real e verdadeiro. Ele é verídico, ele é nosso dia a dia. Mas se eu pegar, por exemplo, bom, esse cara não quer participar, então deixa quieto. Eu vou encostar o meu aqui, vou fazer o serviço que eu tenho que fazer da escola e para mim é ótimo. Então eu vou te dar um exemplo que você conhece, inclusive. Tem um grupo que tem 900 alunos e um outro quase 400. Eu tenho mania de mandar bom dia. Só que nele vai acompanhado de informações do dia. E nessas informações você procura informar aquilo que é da academia. E eventualmente algo que a gente vê numa revista, algo informativo para tentar atrair. E nós costumamos fazer lives para os nossos alunos em uma determinada modalidade. Se eu pegar 1.200 alunos, 1.300 alunos, e eu falar para você que aparece 50, isso é uma realidade. Mas eu vou parar de fazer a live porque eu estou vitimismo, né? Vamos dizer assim. Não, eu vou continuar. E eu continuo. Por quê? Porque eu acredito no aluno. Porque eu acredito que a gente pode fazer, sim, a diferença todo dia. Está dentro da gente fazer isso daí. Tem momentos que dá vontade de parar? Com certeza. Aí vem, nós somos humanos, que você falou. Então, oportunidades está sobrando. Está faltando proatividade. Está faltando comprometimento. Está faltando a vontade e a gana de vencer. Mas vencer de forma trabalhando. E não ganhar de graça. Quando você ganha de graça, você não dá o devido valor. Quando você rala para conseguir aquilo, desculpa, você dá o valor. Então, imagina assim, na escola, nós temos parcerias com várias empresas, todas excelentes. Nós temos cursos todos os meses ofertados para os alunos. Nós temos viagens técnicas, nós temos lives, como eu acabei de falar para vocês, nós temos festival cultural, nós temos a parte esportiva. Então, tudo isso daí é ofertado. Eu não vou entrar no mérito quantos % participa. Então, nós temos que fazer a nossa parte no sentido de tentar levar o melhor para o mercado. E a gente tem conseguido, não posso reclamar. A gente tem um corpo docente altamente qualificado, um corpo docente que eu confio, só que é um trabalho em equipe. E trabalho em equipe, gestão de pessoas, como você falou, não é tão simples assim. Então, tem determinado tempo que você tem que se doar para tentar ter aquele equilíbrio de pensamentos, de ideias, de projetos. E eu sou uma pessoa muito da prática.
Eu gosto que a coisa tem que funcionar, tem que dar resultado, tem que acontecer. Então, para isso, a gente tenta envolver, convidar, conquistar, incentivar o acadêmico para ele participar. E nunca obrigar. Então, eu já passei dos 50, estou com 55. Tem certos momentos que realmente é difícil para mim. Mas eu não desisto. Como bom brasileiro, né? Não desiste nunca. Mas eu acho que a geração atual, ela precisa entender que uma hora a conta chega. E ela chega para todos. Não é só para mim, é para todos. Então, quanto mais cedo a gente mostrar a importância do agro, das oportunidades que a agronomia dá, e são infinitas. A agronomia é um campo magistral. A Ilha Forte é uma linha dessas oportunidades. E, diga-se de passagem, uma excelente empresa com excelência e qualidade naquilo que faz, com produção de mudas, de hortaliças. Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de trabalhar no exterior por 5 anos com produção de mudas. Muito pouco hortaliça, mas muito de planta ornamental. Mas o princípio, a ideia, a funcionalidade, máquinas, é praticamente a mesma coisa. Então, essa é uma oportunidade que na agronomia, o Diego deve saber disso melhor do que eu, não é o carro-chefe atrativo dos alunos. Não. O carro-chefe são grãos. Então, vamos incentivar para grãos. Mas a gente tenta mostrar e mostra para os alunos que existem as outras oportunidades. Então, eu sou filho de professora, minha mãe foi professora há 40 anos. Meu pai é contador, também é mais de 40 anos. Meu pai é vivo, tem 88 anos. Minha mãe está com 76, se eu não esqueci. Então, o que acontece? Eu não sou vamos dizer assim, produtor rural. Eu sou o famoso agrônomo urbano. E nem por isso eu deixei de agarrar a oportunidade que a minha foi agraciada. E a oportunidade que eu tive foi justamente no exterior, com produção de planta ornamental. Na linha, no caminho da agronomia. Às vezes tem muita gente que chega no 3º, 4º ano e está indeciso, não sabe o que ele vai fazer. Então a gente tenta mostrar lá no 1º ano, mostrada, o carro-chefe é grãos, beleza. Mas tem outras oportunidades, laboratório, fruticultura, tem lá silvicultura, produção de mudas arbóreas, tem a parte de floricultura, tem a parte de paisagista, tem a parte de melhoramento genético, tem a parte de irrigação hidráulica, que a moçada morre de medo de fazer conta. Né? O pessoal foge disso daí porque tem medo de fazer conta. Tem a parte de mecanização agrícola, sementes, silos, tem uma infinidade de oportunidades. Então a gente tenta, na agronomia da Uningá, mostrar todas essas possibilidades. E aí fica a cargo do aluno. Se eu fosse fazer modelo Arnei mesmo, faz isso. Mas não é assim que funciona, entendeu? Então a gente aprende com os alunos, e eu tenho aprendido muito, essa mudança. Você falou a inteligência artificial. Então, né? É um negócio que não tem volta. Mas eu gosto de fazer uma análise fria. Eu ainda prefiro escrever. Eu escrevo toda madrugada. Eu ainda prefiro não deixar a inteligência artificial fazer tudo, porque eu quero colocar o cérebro para funcionar. Sim. Porque vai chegar uma hora que você vai jogar tudo na IA e vai chegar uma hora, mas tá certo isso daqui. Então eu acho que é uma questão de equilíbrio. Não tem volta, vai continuar, isso aí não se discute. Drone, pulverização agrícola, na minha época, por isso que eu falei, vamos esquecer essa etapa aí. Isso aí não se falava nisso, não existia. Hoje é uma realidade. E é uma realidade fortíssima. Então, pegando esse monte de informação, moçada, dá para ficar aqui uma semana conversando. Dá. É muita coisa. Dá. Arnei, 21 anos como professor. Salvo engano, né? 21 anos como professor.
O que você mais identificou? Quais são as diferenças que você identifica de alunos de 10 anos atrás para alunos da atualidade hoje? Vamos lá, Michel. Tem várias formas de eu responder essa pergunta, tá? Então, eu respondo ela mais técnica, vamos dizer assim, tá? Eu acredito que essa diferença está muito ligada na questão da maturidade. Então, eu vejo isso daí 10 anos atrás, você ainda não tinha a IA com tanta força como tem hoje. Então, você conseguiria fazer os acadêmicos lerem mais. Meu orientador de mestrado, ele falava uma coisa que eu nunca esqueci, o professor Bruna. Quem não lê, não escreve. Isso é fato. Então, eu tenho mania, até hoje, eu assino a Folha de Londrina, até hoje. Modelo, aqueles aninhos lá, né? Então, eu levanto de manhã, faço meu café, coloco o jornal na mesa e vou ler. Eu já vou para a escola sabendo alguma coisa. Normalmente, eu levanto um pouco cedo. Então, eu assisto o jornal das 4 da manhã e 5 da manhã. Então, eu já vou para a escola sabendo alguma coisa. Então, a leitura, você estar por dentro disso é muito importante para uma discussão que pode acontecer eventualmente numa disciplina, numa sala de aula. Ou eu estou lá na cooperativa, lá aguardando atendimento, tomando cafezinho com os produtores ali, surge uma conversa. Ou eu vou lá na Giga Forte, por exemplo, comprar um produto, senta lá no banco lá e surge uma conversa. Então, uma diferença que eu vejo hoje é que a moçada não lê. E para ler é uma luta. Então, a moçada gosta muito de celular. E fica assim, ó. Né? Ou assim, sei lá como é que é. Eu estou aqui, está desligado meu celular. Concentração, foco, determinação. Isso daí é uma coisa que 10 anos atrás tinha, mas era menor. Hoje é muito comum, aonde você está, se tiver 4, é 4 no celular lento. Existem escolas, eu não vou me recordar agora qual o país, eu escutei na CBN faz pouco tempo, um mês mais ou menos, que eles estão tramitando, tipo Congresso, uma lei que só vai poder ser liberado celular após 16 anos de idade. Então, se isso está acontecendo lá fora, é porque já houve um estudo que isso já está indicando se acontecer antecipadamente. Exatamente. Então, eu vejo que há 10 anos atrás, para você montar uma turma, para fazer um curso, era muito mais fácil. Você tinha mais alunos. Hoje, posso dar exemplos, né? O Diego conhece alguns grupos aí que pedem, mas não comparecem. E aí você tem que acabar fechando uma porta, e uma porta muito forte de oportunidades, e aí, porque não participa. Então, lá atrás, na minha época, quando eu formei, era muito legal, cara. Eu formei em Bandeirantes, uma baita de uma escola. Tenho memórias extremamente positivas, professores que me ensinaram o modelo raiz, né? E eu lembro que quando se falava numa viagem, rapaz, antes de ele terminar a frase, todo mundo já fechou o ônibus. Hoje não. Ia ter um congresso, todo mundo levantava a mão. Hoje não. Então, são situações muito diferentes. Mas aí vem aquele negócio. Ser ou estar? Eu preciso continuar. Então, nós temos que achar uma forma de incentivar esses alunos, não sei como. Ali na escola, ali, a gente tem conseguido fazer eventos, tem conseguido fazer congressos com empresas, viagens. Agora, dia 9 de agosto, a gente está indo para o Mato Grosso, fazer uma visita na área de algodão, no IMA, Instituto Mato Grossense do Algodão. Hoje, os nossos alunos fizeram uma visita técnica no grupo Altec, aqui em São Pedro, não sei, São João, não lembro. Então, a gente tem conseguido, mas sempre buscando como incentivar essa moçada a participar e mostrando a importância. Porque, veja bem, vamos lá.
Você está na sala de aula, você fala tudo isso que a gente está conversando aqui. Quantos assimilam isso? Talvez passa na cabeça direto, mas nós, como docentes, professores, opa, eu preciso melhorar. Eu tenho que achar uma forma de fazer com que eles compreendam isso. Por quê? Porque eu não estou pensando no cara que está no primeiro ano. Na verdade eu estou, mas eu estou pensando lá no 5º ano. Quando ele for lá na Giga Forte fazer uma entrevista, como é que ele vai chegar lá com o currículo dele? Vai chegar lá só com a primeira página, e escrito só até na metade, ou vai chegar com um currículo mais ou menos? Currículo mais ou menos, no meu entendimento, é estágio todos os anos. Faça inglês, espanhol, mandarim. Faça aquilo que hoje não é nem mais, é pacote, cara. Tenha conhecimento de internet, mídia, montar um estúdio desse daqui, parabéns para vocês que montaram isso daqui, excelente, né? Eu incentivo muitos alunos e uma forma disso é a empresa júnior. A gente tem a Agroningá Consultoria. A ideia é preparar esses alunos, parte de oratória, apresentação, eles organizarem um evento, saber organizar. Cada viagem eu peço que os alunos tragam 5 contatos. No final dos 5 anos são 25 contatos. 1 ano, 5 contatos é muito. Então tudo se deve pensando lá no final, quando o aluno vai chegar na empresa, Giga Forte ou demais empresas, ele tenha isso no currículo dele. E por incrível que pareça, tem alunos que não fazem. Então, a conta chega. Então, aí eu prefiro olhar o lado positivo. O lado positivo é que nós, na agronomia da Uningá, a gente tem conseguido empregar os alunos de forma expressiva. Legal. Isso eu acho que é o suficiente. Legal. Eu queria fazer a mesma pergunta para o Diego agora, para entender o outro lado. O Diego há tanto tempo desenvolvendo a parte técnica, a parte de campo, gerenciando, preparando as pessoas para esse mundo no campo. O que você enxerga da diferença de alguns anos atrás para hoje? O que você vê na realidade do campo que, assim como o professor vê dentro da sala de aula? Bom, Michel, primeiramente sou muito grato a Deus por ter 44 anos. Eu estou há 26 anos nesse setor, tá? A minha trajetória no setor agrícola, claro que eu tenho orgulho. Então eu fiz curso técnico agrícola, entrei em 97 em Presidente Prudente. Foi ali que me moldou, que me preparou para os desafios maiores da minha como humano, para suportar vários outros processos que há de mim. Então, eu entrei com 14 anos num colégio agrícola, sozinho, sem amigo nenhum. Eu saí de uma cidade chamada Alvorada. É mais fácil as pessoas às vezes se conectar a essa questão do exemplo. Já que o tema é sobre carreira, é fácil eu falar que deu tudo certo agora. Mas eu quero usar o passado para explicar um pouco o futuro e ser talvez um exemplo, seja o que for, para as pessoas que estão no estilo, tá? Então, vamos lá. Eu entrei com 14 anos, sozinho, sem amigos, sem nada, sem influência nenhuma. Um grupo de amigos, porque normalmente em 97 não existia internet, tá? Era tudo desconhecido para mim. Eu saí de uma cidade chamada Alvorada do Sul, que eu amo aquela cidade. 5 mil habitantes na época. Um grupo familiar, amigos, tal. Eu rompi. Então, assim, a primeira dica que quem está nos assistindo, você vai decidir romper alguma coisa na sua vida, abrir mão da sua vida. Você não vai conseguir carregar todo o conforto, tudo que você recebeu na sua casa, tudo que você quer, para onde você quer, para onde você vai. E ficar se vitimizando. Não, primeiro foi hoje eu estou falando isso agora, com essas palavras, mas lá eu nem imaginava aquilo. Mas eu decidi romper. Então eu fiquei 3 anos em Presidente Prudente, tá? Fiz as minhas amizades, aprendi a fazer amizade, aprendi a se virar. Eu não tive férias nesses 3 anos. Você estava falando de estágio? Todas as minhas férias eu fiz estágio.
Todas. Eu falava, o pessoal sumia para casa deles, eu ia para algum lugar fazer algum estágio. Então eu fiz estágio, eu fiz estágio de cooperativa de assentamento, eu fiz fazenda, eu fui fazendo negócio de inseminação artificial, fui conhecendo, meu network foi aumentando. Não foi aquilo que eu fiquei fazendo, mas eu conheci pessoas que poderiam me levar para outros patamares. Mostrando a minha atitude de olhar para um moleque de 15 anos, magrelo, 50 quilos, não aguenta. Eles falavam, você não vai aguentar nada. Não, eu só quero estar. E fui. Então se passou 3 anos. Aí saí direto praticamente para o meu primeiro emprego em 2000, em Londrina, na Orion Seeds. Tá? Ali também eu comecei um rompimento, porque assim, eu tive que arrumar um lugar para morar, eu tive que me virar, entendeu? Só que os 3 anos, professor, de colégio agrícola, igual você fez, para mim foi fichinha, foi a adaptação para toda essa dor que você passar do desconforto, de não ter horário para nada, de comer o que tem, entendeu? De fazer assim, na minha época, você vai ter que fazer, tá certo. Não é assim, opcional, fala assim, eu vou, que nem hoje. Quantas pessoas eu entrevisto que falam assim, eu vou ver o que vai dar. Na minha época não tinha ver o que vai dar. Tudo que você pegava da maioria que eu estava ali, botava para quebrar. Porque não tinha tanta opção, você não tinha tanto acesso à informação que te enche o saco, que nem você falou. É muita informação, mas muito lixo. Então você fica criando possibilidades que nem existem, com pensamentos que nem vai realizar, e fica aqui, que eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Não, o que eu tenho aqui, eu vou fazer o meu melhor. Enfim, fiz no decorrer, porque eu já comecei a me virar, já encontrei a mulher da minha vida, quero deixar bem claro, a gente fala de carreira de sucesso. Meu irmão, se você não construir a tua carreira de sucesso embasado na sua família, com a mulher certa, com desejo de ser pai, com desejo de ser marido, é outra base que sustenta uma carreira de sucesso, igual você falou de família. E claro, eu sou um cristão. Isso me sustentou na solidão, isso me sustentou nos momentos difíceis. Porque o que acontece hoje? Como a maioria das pessoas também não tem uma base de fé, como o senhor falou, não tem uma noção do que ter uma família desestruturada, qualquer frustração, qualquer aflição que ela passa na vida dela profissional, entendeu? Não tem uma base que sustenta aquilo, ela para mostrar, falar, não, é assim mesmo, vai. E aí ela pula de emprego em emprego, culpando todo mundo, menos ela, porque é uma forma dela estancar a dor dela se vitimizando, para que os outros pegar e consolar ela. Sai fora dessa empresa. Sai fora dessa empresa. Você não precisa passar por isso. Para justificar que a culpa não é isso. Mas é uma base que não... Que entre outros fatores, eu estou resumindo, é uma base que não tem. Que ou a pessoa não construiu, ou não quer, tá tudo certo. Eu não fico jogando ninguém, entendeu? Mas não tem para sustentar nesses momentos. Então ela desmorona. O Arnei, eu conheço o Arnei. Amo a postura dele, lembra que eu falei para você? Porque o papo é reto. Sincero. O papo é reto. Então eu gosto disso, do papo reto, da verdade. Não interessa a forma. Se é verdade, faz sentido, vai gerar algo bom, isso que eu quero. A forma, a gente tem que respeitar muita coisa. Porque assim, eu quero mudar a forma que ele fala comigo para mim poder entender. Por aí, por favor. Agora a postura, o exemplo que também que me atrai. Enfim, depois eu fiz faculdade de gestão em agronegócio. Por quê? Era o que dava, eu queria me especializar. Mas aí começou os cursos semipresencial, eu vou enfiar a cara. Tinha que ir e tal, mas eu, sabe? E curso de especialização, moçada. Curso sabe? Tem vários, hoje, na minha época não tinha curso online, não tinha os cursos que você... Não tinha. Então, que nem você, era assim, vamos, tem oportunidade. Era sabe, aquilo eu chegava assim nas empresas ou qualquer outro lugar que eu visitava, tal, eu ficava assim, daqui, porque eu não sei se eu vou ter essa outra oportunidade. Era uma gratidão, não sei se você entendeu. Eu não sei se eu tenho esse conhecimento, eu não sei se eu vou ter essa outra oportunidade. Eu não sei o dia de amanhã. Isso pode ser importante para mim no meu futuro. Essa informação aí. E era SMS, né, na época,
E as coisas foram acontecendo. Então, de maneira resumida e, claro, tem que mencionar as pessoas que fizeram parte disso, a Aurélio Cides, Edmundo, toda a família, entendeu? E, enfim, aí depois de 18 anos, tá? De 18 anos no mesmo lugar, por que eu estou mencionando isso? Tá? Existe ciclos, eu sei que existe fases, mas hoje em dia você com 20 dias, 10 dias já fala, não é aqui? Não sei se você entendeu, não tô fora. Não conhece. Sabe? Peraí. Como você vai ser uma pessoa madura, um profissional maduro? Como você vai dar frutos no lugar onde você está, retorno, com esse tipo de pensamento? Qualquer problema que tiver, qualquer jeito de falar, qualquer coisa que acontecer, eu vou cair fora. Como, professor? Como? Então, assim, um processo de vida faz parte de um processo também bem sucedido de uma carreira. Se você não colocar a sua vida, as coisas que realmente você tem que aprender a passar e achar que a faculdade, o curso, eu sou agrônomo, já viu isso, né? Eu sou agrônomo. Ah, é? Ah, é? E aí? E aí? O que vem depois? O que vem depois, entendeu? E, né, Michel, depois tive o privilégio, porque eu passei a vida inteira, outro conselho que eu dou para quem está escutando, a minha função nunca me determinou. O meu cargo nunca me determinou. Eu sempre tive orgulho de ser técnico agrícola, só que eu sempre fui subjugado por não ser agrônomo. Porque as pessoas, a primeira coisa que eu chegava na época lá, porque falavam, você é agrônomo? Eu falei, não sou, então você não serve. Quantas vezes eu já escutei isso na minha vida? Quantas vezes eu estava no balcão e falava, tem algum agrônomo aí para me atender? E eu, imaturo, falar, peraí que eu vou chamar. Eu comecei assim, com vergonha. Peraí que eu vou chamar. Mas quantas vezes depois eu fui me provando, através do conhecimento que interessa, falar... Isso me moldou também, Michel, porque eu tenho certeza, se eu já começasse agrônomo, não estou falando que é errado, se eu começasse agrônomo, eu poderia ser um profissional orgulhoso, arrogante, ia buscar menos conhecimento, ia ser uma pessoa frustrada, tá? Porque eu sou agrônomo, eu já sou. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso buscar conhecimento, eu não preciso ser humilde, eu não preciso passar por isso, porque eu sou agrônomo. Não. Graças a Deus, eu olhando hoje no passado, que Deus me permitiu passar, foi para me moldar o meu caráter, foi para moldar, para me tornar um ser humano mais forte. E quando eu tive oportunidades, eu sou muito grato, grato a Deus de fazer um curso de agronomia no qual não me comprometesse, mas como se fosse uma realização pessoal minha, eu fiz. Eu fiz, como se fosse... Mas não mudou nada. Eu sou agrônomo, não sei se você entendeu. Mas uma coisa minha, não para provar nada, porque eu me formei e agora eu não preciso de mais nada. Então, assim, Michel, eu acho que eu estendi e peço desculpa. Fica mal. Foi lá atrás. Sei não. Foi lá atrás que eu decidi passar, porque eu passei em não desistir das coisas que Deus colocou para mim passar. Eu não fiquei achando culpado. Eu não fiquei, quando hoje você lidar nas empresas são 180 pessoas, com mentalidade operacional, mentalidade estratégica, talento, não sabe o que quer, com tudo isso. Toda a vida a gente trabalha lá também, assim como no Senhor. E para mim o maior desafio qual é o meu papel na vida dessa pessoa? Qual é o meu papel? Porque o que eu passei, o que o senhor passou, o que você passou, o que eu passei, eu tenho certeza absoluta que é para ensinar alguém no ambiente de trabalho que está passando pelo que você está passando. Qual a maior dificuldade hoje para finalizar? Nós temos muitos competidores, tanto bom quanto ruim. Antes não tinha. O que são esses competidores? Internet, influenciadores, gente que influencia e a pessoa não consegue escutar a tua voz. Você que está do teu lado, você que é o professor, eu que estou ali, que já vivi, eu não preciso ficar provando, mas eu tenho que provar todo dia o que eu já passei para aquilo e falar assim, cara, faz desse jeito. Ou para um vendedor nosso, ou para outra função específica. Faz desse jeito porque o princípio é esse, eu já fiz, dá certo, segue esse caminho, segue esse princípio. Só que ele fala assim para você, beleza, dá 5 minutos ele está
vendo outra pessoa ou 1000 pessoas falando, não. Vai, faz isso, faz daquele jeito. Não tá errado. A nossa palavra não é a verdade absoluta. Mas, cara, quando você conectar com alguém e entender que você não precisa seguir muitas vozes, estou falando de direcionamento profissional, e pessoas que querem pagar um preço junto com você para você ter o sucesso que você precisa, cara, escuta essa voz. São poucas pessoas hoje em dia, eu quero deixar bem claro. Mas escuta essa voz, caminha com essa pessoa, entendeu? Caminha com ela. Porque aqui que você vê, ela não caminha com você. Ela não é real. Entendeu? Ela não vai olhar no seu olho, ela não vai, não sei se você entendeu, te entender, ela não vai. Mas aquela pessoa que decidiu pagar um preço com você para transformar sua carreira profissional, ser exemplo com pessoa como você, cara, valoriza isso. Valoriza porque isso não tem em qualquer lugar. Entendeu? E vai facilitar um pouco mais a parte que eu exagerei, a sua trajetória. Pegar esse gancho do Diego, esse gancho é bem simples. Se você pegar e fazer uma breve reflexão, diga com quem andas e direi quem tu és. Eu ia falar desse ditado. Então, durante a graduação, a escolha das amizades é extremamente importante. Ande com pessoas que querem crescer. Ande com pessoas que querem ver você crescer. Procura buscar informações, e aqui é uma coisa que eu sempre usei para a minha vida, com pessoas mais velhas, com histórias de sucesso embasadas em todos esses alicerces que a gente falou aqui agora. E aí o caminho, ele vai ser teoricamente menos espinhoso. O espinho você vai encontrar. E aí, quando você tem um grupo de amigos, vamos fazer uma pesquisa, usar determinado produto para ver se faz o controle de uma determinada doença na folha lá da latuca sativa, lá do alface. Beleza. Equipe, trabalhar em equipe é uma arte. É uma arte muito interessante. É um aprendizado. O casamento é uma arte. E é uma arte que você aprende todos os dias. Então, a gente forma, mas a gente nunca vai deixar de estudar. A gente é, igual o Diego falou, agrônomo. Mas a coisa que eu menos lembro é que eu sou agrônomo. Que você está preocupado e correndo atrás de trazer novidades e coisas novas. Está correndo atrás de estudar. Está correndo atrás de incentivar. Então, as amizades determinam, em parte, o caminho do sucesso. Concordo. E isso daí, para mim, pelo menos, é indiscutível. Concordo. E aí, mais uma fala do Diego. Nós não somos donos da verdade. Verdadeira, concordo. Só que escutar alguém que passou por uma situação, meu amigo, é verdade o que ele falou. E aí, o tal do celular, todo mundo vai ver o que o influenciador, não sei das quantas, meu amigo, ele mora aqui, ele conhece a tua realidade, ele sabe o que você passa. Então, o pessoal meio que viaja na maionese. Na verdade, você tem que ter o pé no chão, humildade. Você tem que saber que se você não fizer a tua parte, não vai cair do céu. E aí, tudo que o Diego acabou de falar aí, eu assino embaixo. Então, assim, tem muita oportunidade hoje. Eu vejo o pessoal reclamando, porque não tem oportunidade e tal. Tem, tá sobrando. Se você andar hoje nas avenidas, tem lojas, precisa-se. No mercado, precisa-se. Na padaria, precisa-se. Na Ilha Forte, precisa-se. Aonde você for, tem. Na Uningá, aonde for. Cadê esse pessoal? Então, levantar cedo dá trabalho? Para mim, não, eu gosto. Mas e aí, levantar, se preparar, organizar, colocar as coisas na cabeça. Tá chovendo, não vou sair.
Ah, tá, acabou a luz, não vou fazer nada. Meu amigo, proatividade. Então, isso daí tudo faz com que você tenha que buscar esse conhecimento. Eu gosto... Desculpa. Embora. Sim. Eu gosto da história. Por exemplo, o que te levou hoje a assumir a função que você assume na Riga Forte? Você estudou, no caso, para isso, para o que você está fazendo agora? Você, sabe, foi algo... Não. O que te levou, eu sei, foi a sua postura profissional e os processos que você passou, entendeu? Você não falou que foi açougueiro? Sim. Você não foi repositor? Você não fez isso, não fez aquilo, mas o que você fez, você não fez bem feito? Que foi te levando a conhecer pessoas, mostrar seu talento, aproveitou a oportunidade até o ponto que outras pessoas vão falar assim, não, ele tem que enxergar em coisas em você, das pequenas coisas que as pessoas acham que é, e falou, não, ele tem potencial para isso, aquilo, é o que eu preciso. E quando você toma essa postura, eu sempre falo sobre, e essa questão da amizade é muito importante, mas você atrai olhares para a sua vida, para a sua profissão, que pessoas sedentas, sabe, de pessoas de se conectar com esse perfil, com essa postura, para fazer acontecer. E eu vejo que nem aconteceu com você. Rafael te viu um perfil, uma postura que foi criado algo para sim exercer e ter continuar. Mas mérito total seu, porque você se entendeu. Atraiu esse olhar. Porque quantas pessoas já fazem o que você já fez na vida ou continua fazendo? Quantas? É muito difícil. Então, quantas? Quantas saem do mercado? Ninguém quer pagar o preço. Quantas pessoas saem do mercado para ir para uma parte agrícola? Uma coisa tem, às vezes... Claro que tem o mérito, o talento, no caso do próprio Rafael, que tem essa visão, de gerar essa oportunidade. Mas quem atraiu foi você. Entendeu? E para agronomia, já que nós estamos falando específico, meu irmão, você é a mesma coisa. Os olhares que me atraiu contratar algumas pessoas não foi porque o cara tinha talento ou sabia de tudo. Foi cara que... Parece loucura que eu vou falar. Porque é fácil falar agora quando você pega um profissional que já está no ápice. Mas esses que estão com a gente hoje há 9 anos, 8 anos trabalhando com a gente na Riga Forte, professor, eles não sabiam nem que era um nitrato de cálcio quando entrou. A maioria. Eles não sabiam nem que era um MAP, não sabiam nem que era um ajuste de pH. E no meu caso, eu fiz o meu papel. Mas se falasse para eles, meu irmão, eu preciso limpar isso aqui. Hoje, a realidade, eu preciso varrer ali, eu preciso fazer... Sabe essas coisas? Eles fizeram. Sim. E aí, depois, mérito também deles de acreditar numa visão, e isso que você precisa entender, não é só a realidade hoje, mas é uma visão de futuro que as pessoas têm, e muitas vezes te apresentam, e você tem que decidir se você quer participar dessa visão, se vai dar certo. Porque hoje em dia é tudo instantâneo, né? Quer que, tipo assim, quer que desenha, tá tudo certo, desenha projeção, desenha tudo, tal, e aí a pessoa olha que como se alguém fosse fazer tudo por ela para acontecer, se acaso acontecer, a culpa é sua que prometeu e não cumpriu. E aí começa tudo aí você fala, mas qual que é a tua parte nisso? Ou é só a minha de não ter acontecido? Principalmente quando você vai desligar alguém, né? Parou? Erra pra caramba, viu, professor? Quero deixar bem claro. Tá? Como a gente é exposto a muita decisão, então a gente erra também, não é? Mas na maioria, muitas vezes dos casos, a gente vê que ele não contrata para desligar. Foi claro. Quando a gente contrata alguém, era um desafio que a gente tem, faz uma análise de mercado, sabe? Tem todo algo por trás. Mas aquela parte hoje que a gente vê, que muitas também pessoas reclamam que é a parte da pessoa, a porcentagem da pessoa, tá ficando um pouco desafiador. Não estou falando que é ruim, tá ficando mais desafiador. Como se tudo, a maioria das partes, fosse responsabilidade não sua, de outras coisas que deveria acontecer. E no seu caso eu vejo que a circunstância, sabe, a realidade, você não se apegou a isso, você pegou e fez, sabe, pegou a dificuldade que fez acontecer, saiu de um setor e foi para outro setor, mas as habilidades veio com você. A sua trajetória, seu conteúdo veio com você e você fez acontecer no meio que você está, entendeu?
é que, infelizmente, cada vez menos as pessoas querem pagar esse preço, né? Querem pagar o preço da construção, do aprendizado, da luta, para poder alcançar algo melhor, algo mais especial. E de fato, igual você falou, mudar de setor, para mim, foi um desafio gigantesco. Porque onde eu estava, eu já estava completamente habilitado a fazer o que eu fazia. Então, eu estava na minha zona de conforto, para ser sincero. Eu já sabia como as coisas aconteciam. Então, a mudança me fez renovar e começar do zero. Isso é um desafio novo. Só que assim, como você falou, enxergar o futuro. Sim. Não é o agora que vai te definir, não é para sempre que você vai fazer o que você está fazendo naquele começo, mas é o que vai te preparar para você vivenciar o futuro, né? E muita gente que é imediatista, eles não querem pagar o preço para se preparar, para depois assumir coisas novas. Não, eles só querem assumir, só que não estão preparados para aquilo, porque é o processo que prepara, não é de fato a função, o cargo, não, é o processo. Se você não cumprir o teu processo de aprendizado e entender que aquilo vai te levar e te preparar para um outro nível, cara, você vai ficar estagnado. Só pegando esse ponto aí, Michel, tem uma outra parte, é responsabilidade das pessoas. Você falou assim, a pessoa não quer pagar um preço. Às vezes é a decisão correta dela não pagar o preço, porque ela viu um ambiente que não faz sentido ela estar. Ou com pessoas que ela percebeu que não tem nada a agregar. Sim. Então, não estamos julgando que todo lugar que você vai, você tem que pagar um preço que custa a sua saúde, custa o seu tempo, óbvio, custa, não sei se você entendeu, às vezes sua família, para um ambiente que não faz sentido ao que você está ali. Então, o fazer sentido tá ali, muitas análises que ela deve fazer, porque não é todas as empresas que faz sentido você pagar o... Vamos ser sinceros. Sim. Não é eu estou falando de pessoa. Não faz sentido você pagar um preço, porque existe caráter, existe honra também nas empresas para honrar o bigode, não sei se você entendeu, e várias outras coisas. E a pessoa está ali comprometendo a família dela, o tempo dela, uma coisa que não tem futuro. Você falou de divisão de futuro, mas tem empresa que não tem futuro. É óbvio. Então, eu respeito também quando eu percebo quando a pessoa ela tem potencial, professor, ela é preparada, tem caráter, ela quer, mas ela tem que analisar o ambiente onde ela está, entendeu? Para definir também, falar, não, aqui não vale, aqui não... Porque assim como nós selecionamos pessoas, as pessoas também têm direito de selecionar empresas, selecionar faculdade, analisar se faz sentido ficar no mingau ou não, e é mérito de cada um. Da nossa parte, eu tento pagar o preço, entendeu? Para a pessoa olhar, quem trabalhar comigo ou trabalhar com você, olhar e falar, vale a pena. Sabe? Vale a pena continuar. É um bate-papo interessante esse. Bem interessante. Dá para refletir muita reflexão. Mas tudo que está sendo dito aqui é verdadeiro. O pagar o preço, até que ponto você está disposto a pagar. Certa vez alguém falou para mim uma colocação muito importante, uma frase que nunca esqueci. Todo conforto é pago. Então, se eu quero uma casa melhor, se eu quero um carro melhor, se eu quero crescer dentro da empresa, se eu quero, de repente, ter maior atuação dentro da empresa, se eu quero, de repente, ser uma referência naquilo que eu faço, então existe a doação. Até que ponto eu quero me doar para chegar nisso? Mas sempre numa perspectiva de fazer o bem ao próximo, sem esperar nada de volta. Hoje é muito comum, muita gente quer fazer algo, mas esperando a troca. E esquece de fazer a doação. Eu vejo, por exemplo, com a experiência que eu tive fora, uma época, eu tenho amigos praticamente em todos os continentes, que eu me relaciono até hoje. E eu vejo uma coisa assim, nós estamos num período de Copa do Mundo. Eu não vou deixar de trabalhar para ver um jogo. É difícil, né?
mas é uma realidade. Se precisar, Sim. tem que estar lá. Mas, ao mesmo tempo, houve alguns dias um terremoto na Venezuela. E aqui eu deixo um registro. Quanto tempo a mídia está falando em ajudar o próximo? E isso faz parte da formação de um profissional no sentido do ato de compartilhar o próximo. E isso é uma coisa que eu tento trabalhar com os alunos. Para isso, lá na nossa agronomia, a gente tem uma cultura de, eventualmente, fazer um café comunitário. Onde eu quero chegar com isso daí? Cada um traz um pedaço de pão, uma mortadela, um bolinho, um cafezinho, que a mãe fez, inclusive. E aí você tem aquela mesa farta e aquilo ali é o ato do compartilhar, tentar ensinar isso daí. Então, na empresa, quando você está trabalhando, quanto tempo você se doa para ajudar o colega? Às vezes o colega está com dificuldade. Às vezes um bom bate-papo resolve muita coisa. Às vezes o cara não está no caminho certo porque ele não sabe fazer aquilo e tem vergonha de pedir ajuda. E isso acontece. Então, na academia, isso acontece. Então, eu vejo com muita tranquilidade que a gente precisa lembrar uma coisa que eu tive uma grata oportunidade de aprender, que é você, sim, ajudar o colega do lado. Por isso é o ser ou estar. Isso daí é algo assim. Não adianta o Diego, ele tá lá na Forte Mudas. Tá lá, mas ninguém lembra do cara. Não. Aí pega o relato dele. Vamos lá, vamos ajudar o Aniteatro de Caos, MAP, por aí vai. Então, ele é uma referência para muitos que passaram ali e que ele nem faz ideia que no domingo na casa lá do funcionário, o funcionário está falando dele. E no sentido humilde, no sentido de mostrar que dá resultado. Uma empresa vai crescer, o time falando a mesma língua. Não existe A ou B, é o time. Então, até quanto eu estou disposto a pagar por aquilo? Sim. E aí, meu amigo, aí é pessoal. Aí existe uma coisa que eu aprendi. São as escolhas. E aí, meu amigo, as escolhas são suas. A dica está dada. São várias particularidades que estão sendo colocadas aqui, seja na formação, seja na vida profissional, seja no trabalho, seja no casamento, seja onde for. Quem vai escolher o final é você. Não tem esse negócio de, vou seguir o que o influenciador lá está falando. Se você tiver uma mente focada, se você tiver um embasamento sólido, e sólido não é só estudar. Estudar é uma parte do negócio. Você vai aprender mesmo na prática. E é lá no campo, é ali que vai surgir as coisas. A escola te dá uma orientação. Meu amigo, tem o compêndio, tem vários produtos, todo ano está lançando produto novo, para não falar todo semestre, todo mês. Você conhece a doença ou a praga, e aí tem que ver se tem lá liberado, se pode usar ou não. Aí você vai ver lá a forma de aplicação, e aí vai uma série de etapas. Beleza? Você tem o conhecimento na mão. Agora, eu vou pegar um produto que eu estudei 30 anos atrás e vou recomendar ele hoje. Se ele for bom e durar, e tem uns que ainda sobrevivem, beleza. Mas tem muita coisa nova rodando junto. Aí entra a questão da tecnologia, inovação. A horticultura, a olericultura é um show de tecnologia. Yes. Estados Unidos é a coisa... Isso em 1999, quando eu fui para lá, ainda aqui tem coisa que não tem o que tem lá. Mas a gente está no caminho do crescimento. E eu acho assim, um exemplo, eu acho que vale a pena, acho não, tenho certeza, ressaltar essa busca que, por exemplo, a Ilha Forte, de buscar inovações, tecnologias fora do país ou dentro do país e disponibilizar isso para o produtor aqui na região. E aí, meu amigo, vai de você, ô Diego, quero andar com você. Como é que faz para entrar nesse time aí? Tem uma vaguinha para mim aí ou não?
Então, escolhas. Quanto você está disposto a pagar nisso daí? Eu vejo também algumas situações, assim, essa questão do pagar, a gente pode, não tem problema, nem da ilha Forte Mudas como exemplo, que a fachada é linda, né? Você vai, né? Não é, Michel? Casca, né? E é importante, de qualquer empresa, de qualquer casa, de qualquer faculdade, eu não estou... Mais uma vez, eu quero deixar bem claro quem está nos assistindo, não é questão de estar certo ou estar errado, é uma simples opinião humilde. A fachada é bonita e tem que ser. Só que, eu quero entrar em tal empresa, eu quero entrar na Riga Forte, mas por quê? Porque, nossa, é bonita. Ótimo. Claro que tem que ser, você não é? Atrai. Mas assim, a história é sua, meu irmão. Eu sempre falo, existe a história da empresa onde você vai caminhar com ou sem você. Ela vai continuar existindo com ou sem você. A diferença é o que tipo de história você quer construir paralelamente e caminhando paralelamente individual, mérito individual, mas junta com essa história aqui. Ou você quer entrar num barco, pegar o bonde andando, né? Como o pessoal fala da história da empresa, e como se a empresa fosse obrigada a te levar e você vai ser o sucesso porque essa empresa aí é sucesso. Não. A empresa, ela tem a vida dela. Quando você entra, é a sua vida, é a sua história, que independente se tá legal, bonito ou não, você vai ter que pagar o preço. Então, o que acontece? A pessoa se ilude, tá aí, né? Ela se ilude com a casca e acha que tudo vai dar certo porque a empresa deu certo. Claro, é a grande chance também de ela dar certo quando você chega com a empresa, ela tá fluindo. Nossa, claro, se você escolher, mas não esqueça, entendeu? Que você é um ser individual, um mérito individual, que precisa gerar resultado, porque eu sempre falo, trator não anda sem óleo, por mais bonito quem seja, ele precisa de óleo para andar. A sua história é a mesma coisa. Você pode até ser bonito, mas você vai ter que gerar resultado onde você dá, onde você tiver, entendeu? Porque viver só por estar não vai... eu estou ali, não vai resolver, entendeu? Não vai resolver. Então se prepara para isso, porque também quanto mais bonito maior é a cobrança, maior é a responsabilidade, porque as pessoas querem continuar mantendo esse crescimento e desenvolvimento por respeito à história, no caso da empresa, e você vai ter que pagar esse preço de cobrança, tá? E de mais responsabilidades para manter o que já tem e construir outras coisas novas, com novas tecnologias, novos produtos que há de vir, entendeu? Então, você não vai entrar como é que fala? Colocar a mão na janelinha, né? A mão na janelinha já deu certo. Não. É porque, assim, a casca, ela também faz com que o próprio cliente tenha uma expectativa mais. Sim. Né? É diferente você chegar numa empresa que está começando, tem uma portinha pequena, iniciando. Quem vai comprar lá tolera alguns erros, algumas falhas, algumas coisas, porque assim, estão começando. É isso aí. Estão iniciando, então esse processo é normal acontecer. Agora, o cliente, um produtor rural, que chega numa empresa com uma casca bonita, uma fachada bonita, impactante, o que ele vai esperar? O mínimo é dedo certo, que nada de errado. Igual, né? Isso aí. A expectativa é muito maior. Fala assim, nossa, uma empresa tão bonita, essa é uma tiriça dessa? de vendedor, uma tiriça de um... Ué, não, é que nem você falou. Agora, se fosse um tudo feio, bagunçado, o cara fala, condiz com a estrutura. Condiz com a estrutura. É que a estrutura merece uma tiriça dessa aí mesmo. Faz parte, né? Eu lembrei disso. Parece que já viu quando o cara entra tô falando no nosso caso, tá? Vou deixar bem claro aqui, tá? Entra num lugar pra ser atendido, porque você tá fazendo favor, não sei se você já passou por isso. Já.
Ou o agricultor vai ser atendido, o cara vai no produtor, ele pega um carro, né? Ele vai no produtor, mas ele não sabe o que vai fazer, ele não sabe como vai falar, ele não sabe o que vai propor, né? E como se o produtor for estar fazendo um favor para ele. Tipo assim, cara, o que você quer? Entendeu? O meu tempo custa, né? O que você quer aqui? Não tô entendendo, porque eu tô trabalhando. Eu tô no meu lugar de trabalho, aqui é minha empresa, você entrou na minha empresa, você entrou no meu lar, entendeu? E muitas vezes nem pediu, e faz parte, tá tudo certo, né? Não é entrar no carreador, né, professor? E aí, o que você vê aí? Ah, não sei, a empresa mandou. Apareceu lá no coisa, a empresa mandou e eu tô vendo porque a empresa mandou. Eu tenho que vir aqui vender. E ela pediu para mim vender os produtos aqui para você. Mas eu tô precisando de produto e nem quero comprar seu. E o que você vai me oferecer de diferente que eu preciso comprar seu? Não sei, a empresa mandou eu vir aqui. Aí volta, fala, não, eu fui lá, fiz, você mandou. Meu cara não quis comprar não. Não tá dando certo não. Isso é real. Isso é real. Os exemplos, né? Claro que tem muito mais exemplo positivo do que negativo. A gente gosta, né, de falar de coisa que não dá certo, né? Mas tem muita coisa boa no meio do caminho. Tem muita coisa positiva. Pessoal, nós estamos chegando aqui, nosso horário, infelizmente, é curto, né? É 1 hora, é 1h10, o negócio voa. Né? A conversa tá bom, né? Que a gente não vê a hora passar. Mas, professor, quero pedir para o senhor, para você, aliás, né? Não gosto que chegou esse senhor. Quero pedir para você que você dê uma palavra, você como docente, você como professor, para aquele aluno que vai sair da faculdade para ingressar no campo. O que você poderia dar de dica para esse espectador que está acompanhando a gente, que está hoje nesse processo? Vamos lá. Se você pegar um acadêmico que está no 5º ano, que está pronto para sair para o mercado, essa é uma análise que tem que ser feita pelo próprio acadêmico de forma fria. O que é que eu construí em 5 anos? Então, a primeira análise é essa. Quando eu entro numa sala no 5º ano, que é o último ano, no primeiro dia de aula, eu tenho o costume de falar, moçada, aí estamos em fevereiro, março, para chegar em novembro você não veio passar. Então, a gente está em 26 e a gente já está no mês 7. Já estamos iniciando o 2º semestre. E aí, não consegui fazer as coisas nos 4 anos, independente do que aconteceu, mas você ainda tem 1 ano para dar a volta por cima e virar o jogo. Virar o jogo, de novo, que eu falei anteriormente. Corre atrás do estágio. O estágio vai definir muita coisa para você poder ingressar para o mercado de forma sólida. Não adianta você ingressar no mercado, vou trabalhar numa determinada empresa, mas sabendo que é só uma safra. Você tem que pensar na solidez. Você tem que pensar em algo longevo. Como é que eu vou querer, por exemplo, constituir uma família se eu não tenho uma estabilidade no emprego? Como é que eu vou querer pagar a prestação de um carro se não tenho estabilidade no emprego? Como é que eu vou querer comprar uma casa se não tenho estabilidade no emprego? Então você tem que pensar no famoso bem-vindo ao mundo dos adultos. A porta está se abrindo e o show é só seu. E você precisa, como o Diego falou, redigir a sua história. E aí não adianta a questão bem dita no início pelo Diego, do vitimismo. Não, você teve a oportunidade, a escola te deu a oportunidade. A Uningá, nesse caso, e não posso deixar de mencionar o Dr. Ricardo de Oliveira, nosso mantenedor, ele dá esse suporte. A nossa pró-reitora, a professora Bruna Molinari, ela dá esse suporte para nós, professores, poder conseguir oportunizar para esse aluno. E como o Diego comentou no início, eu tenho uma certa postura que eu não abro mão. Abro quando é uma necessidade, beleza. Mas
Você vai ingressar no mercado de trabalho e a empresa quer um profissional. Ela não quer meia boca. Ela quer um profissional. Então, eu tenho 1 ano para você virar o jogo. E posso relatar histórias de sucesso que aconteceram nisso. E hoje a pessoa está muito bem numa determinada empresa. Então, vou ingressar no mercado de trabalho. Eu tenho 1 ano ainda para aprender inglês. Hoje tem online, hoje tem presencial, tem de tudo hoje. Na minha época não tinha isso daí. Oratória. Meu amigo, se você não fala em público, na agronomia pode dar teus pulos. Porque falar em público é normal. Vou no dia de campo, não, vou falar em público. Vou no congresso que vai ter da Liga Forte e vai ter que falar em público. Vou fazer um mestrado na pós, vou ter que apresentar seminário. Vou atender meu produtor, eu não tenho esse negócio de estar tímido. Você tem que ter postura, firmeza, conhecimento você aprende. E eu digo mais, a gente aprende muito mais depois, inclusive, que está formado. Com relatos de produtores, amigos, pessoas de vivência, que falam aquilo que o Diego falou, vai por aqui que vai doer menos. Do que sair atrás de Google, Google. Né? Outra coisa, vestimenta. Último ano, é um negócio interessante, né? Aqui um parênteses. A casca conta, né? Você vai de bermudinha, chinelão, camisetinha da Sulfabril? Não. Se de repente aparece alguém de uma empresa para dar uma palestra aquele dia, sem avisar ninguém, qual é a impressão que fica? Normalmente é a primeira. Então, vestimenta, postura e o falar, vocabulário. Não tem esse negócio de, mano, por gentileza, por favor, senhor, muito obrigado. São coisas que se tornaram banais. E eu tenho feito uma análise minha particular. A maioria das empresas, eu vejo, os presidentes, gerentes, empresários, são meio da geração dos anos 70, 60, 50. Então, é um pessoal que gosta disso, do respeito. E tem que entender que tem isso daí. O saber escrever, concordância verbal, redigir um texto. Eu sou da época das cartas. Vocês não, vocês estão novinhos, né? Eu sou período. Eu sou da época das cartinhas. E meu pai me fazia escrever. E agradeço muito. Porque hoje eu acordo de manhã, do nada. Então, isso tudo mais o conhecimento técnico e o seu currículo que você construiu em 5 anos. Meu amigo, não tem como dar errado. E aí, aquelas coisas naturais que hoje é obrigatório. Proatividade, já falamos aqui. Pontualidade. Comprometimento, resiliência. O primeiro não dói, né? Mas ele faz você crescer. Ele molda, ele faz você se desenvolver. Você tem que aprender a lidar com o não. Fiz um projeto, não aceitou. Beleza. O que dá para melhorar? E não desistir na primeira. Não atingir a meta da venda. Legal. O que eu fiz? Que não aconteceu aquilo lá. Não é se entregar e largar tudo. Não, bora enfrentar. Enfrentar. Não existe meio termo. Pelo menos eu procuro fazer isso para mim. Eu acho, não, eu tenho certeza, eu falo para os alunos, não existe eu acho, eu tenho certeza que o bom profissional, ele é aquele cara que ele não tem medo de enfrentar a caminhada. Basta a gente ver os nossos pais, a caminhada que eles tiveram, a sua história que eu não conhecia. Você é um caso que venceu. Doeu, não doeu? Mas tá aqui, não tá? Então eu vejo tudo isso daí, a formação. E eu não posso deixar de não falar isso, independente da crença. Vai na igreja. Isso ajuda muito.
você ter um momento de paz, de busca. Você falou hoje à noite, família. A família é a base de tudo. Um profissional para dar certo tem que ter uma alma gêmea que caminha junto, e que faz caminhar e que sonha em crescer junto. E aí, vai embora. Não tem como dar errado. Já falei demais, né? Fantástico. Diego, você por outro lado. Foram muitos insights aqui e já tem muita dica importante que essa galera já pode aprender. Mas você do lado de cá, o lado que contrata, o lado que treina, o lado que vai preparar e ajudar essa pessoa a se desenvolver profissionalmente pós-faculdade. O que você diria para esses alunos que estão vindo para o campo? Rapaz, tem um jogador, né, que foi perguntado, rapaz, assim, ó, vou tentar ser o mais breve. Cara, olha no espelho, olha pra você e fala assim, vale a pena pagar um preço? Olha no espelho, você que tá... Olha no espelho e vê se o seu líder ou o cara que vai gerar uma oportunidade ou você que vai empreender, olhar... Ele tá falando... tem várias possibilidades. O cara ser contratado e o cara abrir uma empresa, né? Gerar a sua renda. Mas olha no espelho e fala, vale, por tudo que eu sou, que eu penso, vale, tá valendo a pena? Então, assim, as pessoas que eu mais investi foi o que elas olharam no espelho e fez eu olhar e falar, vale a pena nela. E não foi nas grandes coisas, eu quero deixar bem claro. As pequenas portas, né, os pequenos desafios é o que vai abrir, vai te dar grandes desafios, grandes oportunidades no futuro. Como você se comporta, como você se fala, sua gratidão, seus valores, seu respeito, tudo isso forma o corpo que é você. Agora, se não tem nada disso, você não tem nada. E como investir em você? Isso. Então, assim, eu quero abrir uma empresa, né? Não falando de contratar, mas assim, eu quero abrir empresa. A sua empresa que você quer abrir, vale a pena abrir? Por quê? Porque em outras coisas, gostaria de falar muita coisa, quero deixar bem claro, Michel, mas eu queria, sabe, mas que nem o professor falou, se a pessoa, entendeu? Ela fica claro que a outra pessoa vale a pena investir nela, cara. Eu falo assim, eu já falei para várias pessoas, cara, eu derramo conhecimento sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Eu gasto tempo, o horário que for, dependendo da pessoa, para falar, cara, eu tô com esse problema, cara, eu quero te ajudar. Porque tudo que vai, volta. E você que está me escutando, se as pessoas estão derramando conhecimento, gerando oportunidade, está voltando como para essas pessoas? Está voltando como para a sociedade? Está voltando como para a empresa? Ou aquilo que está vindo para você? Como está voltando? E de que forma? Porque, finalizar, das 8 às 8, se você for contratado e se você abrir uma empresa, não existe horário, para deixar bem claro, entendeu? E esse, né? Quero deixar bem claro, tá? Não existe você antes das 8 e você depois das 8. Os seus valores, o seu conhecimento, a sua crença, a sua fé, a sua família vai junto no pacote. Inclusive no grupo nosso, lembra, não sei se é o nome que eu escrevi, tá? Você trabalha na Liga Forte. Na Liga Forte, mas pela sua família. E a sua família, independente do lugar ou o que você faz, merece o seu melhor. Ponto. É isso que queria finalizar. Bem, então já quero aproveitar, Diego, para você fazer aí suas considerações finais, a gente poder finalizar, depois também o professor, né? Um bate-papo fantástico hoje aqui. Eu quero agradecer, né, tá falando de empresa, não tem como não, a gente já mencionou, tal, mas agradecer a figura do Rafael, família, né, todos os colaboradores da Riga Forte e da Forte Mudas. A gente está falando, é um assunto que me mexe muito, porque são muitas histórias. Aqueles que acreditaram, tá com a gente. Eu queria
Agradecer. E mesmo aqueles que a gente decidiu para seguir um outro caminho ou não acreditaram na gente, tá tudo bem, nos fez melhor. Eu só espero que também nós podemos ter feito o melhor para essas pessoas. Então, agradecer os que pagaram o preço, tá? Que acreditaram em nós, tá? E que continue, porque a gente vai fazer de tudo para fazer valer a pena. O nosso conhecimento, como eu falei, tudo que Deus me proporcionou a oportunidade para você é por um sentido. Eu não vou cair aqui que nem você fala assim, não, vou ficar a vida inteira não ligar. O nosso propósito vai independente do lugar. Entendeu? Mas, quando tiver saúde, quando tiver Deus nos dá a oportunidade, a gente vai continuar querendo fazer essa história, fazer as histórias diferentes, assim como Deus fazer a nossa história ter um propósito, tá? Agradecer você por caminhar junto, entendeu? A sua história, transformação, a sua resiliência, entendeu? Que a gente tenta separar, né, professor? A gente não, vou agradecer, não é emprego. Não, são vidas. São vidas que precisam ser reconhecidas, são vidas que precisam ser validadas, são vidas que precisam de direcionamento, são vidas que precisam de conselho, porque no final das contas é muito mais tempo junto do que separado, se você for fazer. Então tem que fazer valer a pena, tá? Tem que fazer valer a pena. Agradecer ao professor, entendeu? Porque nesses 5 anos, mesmo que não foi tanto tempo de nossa experiência junto, graças a Deus, Deus tem me dado sabedoria para identificar, falar, e no momento certo poder honrar, ser grato e validar, falar, olha, continua, é isso mesmo, isso ajuda, me ajudou. E toda a postura dele, todo o direcionamento dele, todos os poucos momentos que o papo foi reto, que eu falei no começo, me ajudou muito como pessoa para falar assim, vale a pena ser assim. Não é que vale a pena ser assim, vale a pena ser correto. Vale a pena, você entendeu, trabalhar a verdade. Vale a pena, sabe, honrar a minha história, que é única. Assim como eu vejo que a história dele eu não vejo assim, eu estou sendo assim para fazer média com esse ou qualquer... Não, é ele. Agradeço você, a Uningá, né? Eu estou falando isso porque eu estou finalizando, acabou praticamente foi numa coincidência, né? E a minha jornada também vai ser melhor e eu nunca vai sair de mim falar eu fiz na Unidade. Saí lá de Alvorada, passei por Prudente, Londrina, Marial e terminei, entre aspas, o meu sonho pessoal na Unidade que me proporcionou isso. Então, lá é a minha família e, enfim, obrigado, cara. Professor, fica à vontade. A falar dessa, né? Tem que falar, né? Bom, para os que estão nos assistindo, os jovens que pensam em seguir na agronomia, invistam pesadamente no ensino. Hoje, a facilidade para entrar numa universidade é muito fácil. Diferente de... Vamos pular essa parte. Mas na época que eu fiz agronomia, tinha 5 escolas de agronomia do Paraná. Hoje, 2026, tem 5 em Maringá. E eu sempre procuro dizer para a moçada, invista, nunca deixa de estudar. Nunca deixa de fazer curso, especialização, igual o Diego falou no começo, congresso. Invista no conhecimento. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Isso eu aprendi com a minha família, com os meus pais. Essa é a dica que eu dou para a moçada. Invista, invista e invista. E agradecer, né, especialmente aí ao Diego, que nos fez esse convite. De certa forma, fiquei surpreso, feliz pela lembrança, mais feliz ainda em agradecer as tuas palavras. Para mim é um aprendizado diário, mas eu vou te falar uma coisa, meu amigo. A gente pagou um preço alto para ter essa postura. E eu sei o que eu passo. Só que eu não desisto. E continuo sendo assim. E vamos até onde der certo.
Agradecer ao Michel, conheci hoje você, não sabia. Está de parabéns pelo trabalho, pela história, pela resiliência. Essa é uma palavra que me chama muita atenção. Eu passei muito por isso daí também. E dar os parabéns para vocês pelo trabalho. Dar os parabéns pela Irriga Forte, todo o time de vocês. Em especial também ao Rafa. Eu falo Rafa, cara. Me desculpa, cara, mas estou na faculdade, vai lá e fala com o Rafa da Irriga Forte lá. Vai lá, é o cara. Vai lá e fala com o cara, entendeu? É o jeito. Mas com todo respeito, é engenheiro agrônomo, empresário, renomado, tem toda uma história, né? E eu acho isso daí muito importante. E eu respeito isso, tá? Também não posso deixar de agradecer ao nosso mantenedor, Dr. Ricardo Oliveira, a nossa pró-reitora, a professora Bruna, todo o corpo diretivo, ao nosso corpo docente da agronomia. É um time, eu sou professor. E, claro, com certeza, o meu agradecimento a todos os alunos da agronomia da Uningá. Não existe A ou P. O Diego sabe o que é isso. Todos os alunos da agronomia Uningá. Eu luto, eu lutei e lutarei sempre pelos alunos. Porque eu acredito em cada aluno, em cada história que vai acontecer. Talvez seja sonhador, não. A gente sabe o que a gente passou lá atrás e ver o outro conquistar é muito gratificante. É gratificante você falar que tem aluno nos Estados Unidos, aluno no Paraguai, aluno praticamente em todos os estados do Brasil, aluno praticamente em todos os órgãos governamentais, multinacionais, empresas, empresários. É muito gratificante. Então, os nossos alunos, meu sincero agradecimento. Eu só estou aqui nesse momento, claro, pela minha família, meus pais, pela minha esposa, Lê, pela igreja, que inclusive eu congrego aqui em Marial, estava falando com o Michel antes de começar aqui. E, claro, vocês. Então, meus parabéns, continuem assim. Contem com o Departamento de Agronomia, contem com o nosso corpo docente. Fica aberto as portas, se quiserem fazer eventos, inclusive lá na escola, tem o Núcleo de Agronomia Experimental, o Diego conhece. Está aberto para vocês sempre. E para todos os nossos parceiros. Muito obrigado. Show, professor. Muito bom. Bom, gente, a gente fica aqui de intermediador do negócio, mas é tão incrível o aprendizado que a gente carrega daqui com histórias como a de vocês, né? Histórias que nos fazem refletir, nos fazem aprender e principalmente criar um caminho mais curto, porque com o aprendizado e com tudo que vocês compartilham, a gente consegue encurtar o nosso caminho, evitando de fazer algumas coisas, ou fazendo o que tem que ser feito, né? Então, meu muito obrigado, Diego, pela caminhada junto, tá? Pela parceria, por estar aqui hoje. Obrigado, professor, por ter vindo participar com a gente. É um prazer receber você aqui. E obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento com o nosso público. Tenho certeza que esse podcast vai ficar gravado e vai poder ajudar muita gente, né? Se souberem aproveitar. Sim. Tá? Obrigado, Irriga Forte Mudas, toda a nossa equipe, Agência Lion, obrigado pela parceria aí, tamo junto. E é isso aí, agradecer a cada um de vocês e a você que acompanha a gente aqui. Fica ligadinho nos nossos episódios, tem muita informação bacana, tem muita coisa boa que você pode aprender acompanhando aqui o nosso bate-papo do Newcast. Valeu, gente, obrigado, até mais.